LeBron contra Luka? Não é só isso. Podemos ter LeBron, Kevin Durant e outros como Devin Booker contra Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic. E sim, nós teremos isso em 2026. Já confirmado por Adam Silver que o próximo jogo das estrelas vai ser Estados Unidos contra o mundo. Sim, e aí finalmente os americanos vão entender que infelizmente para eles, no mundo hoje tem talentos maiores do que os próprios americanos produzem. E os talentos antigos americanos são os que ainda mais se destacam, como LeBron, Kevin Durant. Mas sejam muito bem-vindos aqui ao canal, galera. A gente já vai falar um pouco mais disso. Eu sou o Kamegolha e esse é o canal Purple and Gold Brasil, um canal para você que torce pro Lakers ou que gosta de basquete e quer ver a minha perspectiva sobre as coisas. E essa notícia abalou o mundo da NBA, que o Adam Silver confirmou que vai ser Estados Unidos contra o mundo. Segundo ele, é o momento perfeito para fazer esse tipo de All-Star Game, até porque é muito próximo das Olimpíadas. Então, ver os Estados Unidos contra o mundo já vai estar ali, no hype, e isso vai gerar mais interesse. Eu concordo que esse jogo é bem interessante, mas sempre depende da postura dos jogadores, Se eles entrarem com aquela preguiça de sempre, vai ser chato igual. Se você não dá nenhuma motivação para os jogadores, fica difícil. Vamos torcer para que eles encontrem neles mesmos uma vontade interior aí de mostrar que o mundo é mais forte hoje do que os Estados Unidos no geral, ou que os Estados Unidos ainda é a hegemonia, independente de quem coloque do outro lado. Vai ser bem interessante. Eu, honestamente, acho que se jogar, a sério, os dois times, pare para pensar. Tem o Shai de um lado, tem o Jokic, você tem o Giannis Antetokounmpo, olha esse garrafão, você tem o Luka Doncic, é um time espetacular. Eu acho, honestamente, que os Estados Unidos não têm a menor chance contra uma seleção do mundo. Contra as seleções específicas, os Estados Unidos vai continuar sendo ainda a hegemonia. Ah, o Giannis é da Grécia? Pois é, ele joga sozinho lá. O Jokic, idem. Jokic, idem pela Sérvia. O Luka jogando sozinho pela Eslovênia. Ou seja, esses grandes astros jogam sozinhos, separados. O Shai por Canadá. Mas se eles se juntarem, sim, a seleção do mundo é muito mais forte do que a seleção americana. É só você ver, se você falar quais são os melhores jogadores hoje do mundo, você vai pensar no Nikola, você vai pensar no Shai, você vai pensar no Giannis, você vai pensar no Luka. Tá vendo? Nenhum americano vem à mente. E se você falar, quais os melhores americanos? Vão vir jogadores mais velhos à sua mente. Kevin Durant, LeBron James, jogadores já em reta final de carreira. O Luka Doncic não chegou nos 30, o Giannis idem. Acho que o Nikola também não lembro agora de cabeça. Ou seja, todos muito mais jovens, igual o Shai. Então, olha como a renovação tá sendo difícil para a seleção americana. Agora a gente já vê mais um grego chegando, o Wembanyama. Ele é grego, né? Eu acho que é. Essa Grécia vai dar trabalho com esses dois, hein? Wembanyama e Giannis. E se eu estiver falando certo, Se eu estiver falando besteira, você me desculpe. E, bom, falando um pouquinho mais do nosso querido Lakers, o LeBron, ele fez o podcast dele lá, que é apresentado pelo Steve Nash. E ele soltou o verbo, falou muita coisa. Lembrando que ele se vangloria muito por esse podcast, ele tem o foco exclusivo de falar de basquete e não coisas alheias. Vou dar um exemplo para você. A situação do Anthony Edwards com o filho. Não, isso não entra em discussão lá naquele podcast. Só se fala sobre o basquete do Anthony Edwards. Esse é um exemplo que eu tô tentando trazer para deixar mais claro para vocês o porquê que esse podcast seria diferente. Mas, enfim, ele primeiro elogiou muito o Haliburton, falou que é um grande garoto, que quando jovem, o Haliburton, ele recebeu uma oportunidade para treinar com os grandes jogadores que estavam, se não me engano, na seleção, e o LeBron falou que ele tendo oportunidade ou não, ele era sempre a mesma pessoa, que tem um grande potencial, que é um grande jogador. E até falando sobre o Haliburton, eu vou falar para vocês, eu não via nada no Haliburton até esses playoffs. E aí eu comecei a assistir e o Haliburton é um menino especial. Ele é diferente. Por quê? Porque ele não fica querendo os holofotes pra ele. Não, ele faz triplo-duplo? Faz, mas é algo natural. A gente sabe que às vezes até o Luka dá uma forçadinha.
O Haliburton é natural. Não é à toa que ele teve um triplo-duplo sem nenhum turnover. Nenhum. E na minha humilde opinião, esse Pacers não tá morto na final da NBA, não. Esse Pacers é um time enjoado, com uma estrela solidária, né? Que é um jogador que ele tá sempre pela melhor jogada e ele não tem medo da hora de decidir. É só você ver aquela comemoração dele, né? Sensacional aquilo. Que pena que não foi de 3. Como ele falou, tava forçando a aura. Mas é legal até que ele tenha essa visão, né? Alguém tem que falar pro Jason Tatum também se ligar. Mas eu acredito que vai ser uma baita final da NBA. Inclusive o primeiro jogo é hoje, né? Olha, a minha aposta... eu vou torcer pelo Indiana, né? O OKC é um timaço de basquete, mas eu acho que o Indiana também é. E é enjoado. Porque eu acho que individualmente as peças do Indiana têm mais estrelas, sabe? Mais brilho. Sabe? As coisas acontecem pra esses caras. Individualmente falando, né? Vamos ver se o coletivo do OKC vai ser tão forte pra bater essa equipe aí, talvez até com uma certa facilidade. Ou que vamos ter aí o Indiana mostrando por que merece o título da NBA. Tomara que fique com o menino Haliburton. Joga muito e merece. Vem pro Lakers, rapaz. Bom, e falando mais sobre o que o LeBron James disse, ele também deixou claro que outro garoto que ele considera especial é o seu companheiro de time, Luka Doncic. E ele falou que como os jogadores do Lakers têm que se preparar para jogar com o Luka Doncic. Porque para ele o Luka é um cara que consegue fazer coisas que pouquíssimas pessoas na história da liga fizeram. Até esses passes diferenciados. Ele falou, então você tem que estar sempre pronto para receber a bola. Mesmo em momentos que pareça que você não tem chance alguma de receber. Porque talvez o Luka vá te achar. E o Luka até devolveu os elogios falando que é espetacular jogar com o LeBron James e que para ele é uma experiência única com esse jogador que já tem 22 anos de liga aí, que é o papai LeBron. E até falando um pouquinho sobre o Luka, né? Lembrando que ele vai estar disponível para renovar o contrato no dia 2 de agosto. E para ele tem dois caminhos, né? Ou ele renova já no 2 de agosto ali, com 3 anos, sendo 2 anos confirmados e 1 ano como opção do jogador, ou ele renova mais no final, se não me engano, ou é agora 4 anos, depois 3 anos, enfim, é 4 anos ou 3 anos, sendo que o 3 anos é com opção de jogador, o 4 eu acho que não, mas assim, é bem bacana aí, eu acredito que ele vai renovar. A única coisa que ele reclamou de Los Angeles foi o trânsito, que a gente sabe que realmente é um problema lá da cidade, mas eu acredito honestamente que ele vai sim estar renovando aí, né, com o Lakers. Ele já deixou claro que ele quer ficar muitos anos aqui. Ele parece ser um jogador à moda antiga, fiel. Ele parece ser bem mais tranquilo, por exemplo, do que o Giannis em relação a isso, né? Eu acho que ele vai querer ficar no Lakers, tá sempre querendo vencer campeonatos. Enfim, vamos torcer aí para termos muitos anos de Luka Doncic e muitos anos com títulos, com certeza. Informações interessantes também que aconteceram nos últimos dias. Não sei se vocês viram, mas o técnico do Knicks ele foi demitido, o Tim Thibodeau, um técnico extremamente teimoso e com rotações extremamente curtas. E sabe quem está se oferecendo para ser técnico do Knicks? Sim, o nosso querido Metta World Peace, ou Roy Artest, como é o nome dele real, né? Escolha como quiser chamá-lo. Mas ele se insinuou para o Knicks, falando que faz todo sentido ele ser o técnico do time, que ele já tem experiência como treinador. Lembrando que a experiência dele como treinador é no time de desenvolvimento do Lakers, do Salt Bay Lakers. Então, assim, ficou 1 ano ali, que ele conhece Nova York, é normal, ele mora lá há muito tempo e tudo mais. Mas não faz sentido, né, você colocar um cara que não tem experiência alguma na NBA, que já demonstrou um certo desequilíbrio emocional como técnico de uma grande franquia. Mas enfim, achei uma informação interessante. Deixa eu ver até se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Eu tenho quase certeza que sim. Tem para falar sobre o Austin Reeves, né? O Austin Reeves, ele tá evoluindo muito, né? Em relação ao basquete. Mesmo ele tendo sido muito mal nos playoffs, a gente sabe o quanto ele ajuda a equipe. Não podemos ser aqui, né, levianos de dizer o contrário. E ele também vai estar disponível para uma extensão de contrato. Porém, que ela pode não estar acontecendo. Por quê? Porque hoje o Austin Reeves ganha em torno de 15 milhões por ano. É um belo de um salário. Mas a gente sabe, né, que a carreira da NBA
é sempre uma incógnita, pode ser muito curta, então esses caras têm que fazer o máximo de dinheiro possível para poder garantir pelo menos uma vida tranquila. E o Austin Reeves se renovar com o Lakers, hoje o Lakers vai ter no máximo 20 milhões para oferecer para ele. E acredita-se que o Austin Reeves consiga facilmente um contrato de 30 milhões anuais se ele testar uma free agent na próxima off-season, não nessa. Então, assim, é muito provável que ele não renove com o Lakers. O que, na minha opinião, aumenta ainda mais a possibilidade de troca dele, sabe? Olha, um despertador no meio do vídeo. Mas aumenta ainda mais a possibilidade de troca do Austin Reeves. Por quê? É um jogador já contrato expirante, provavelmente você não vai conseguir mantê-lo, então troca por algo bom. Apesar de que os rumores de troca não estão agradando o agente do Austin Reeves, que falou que ele está cansado de ver o Austin Reeves ligado a rumores de troca por pivôs reservas. Mas honestamente, agente do Sr. Austin Reeves, ele deixou claro que o Austin Reeves vai brilhar na próxima temporada. Eu não duvido que ele venha voando, mas o que é bom, pra gente conseguir não um pivô reserva, e sim um baita de um pivô. Não é agente do Austin Reeves porque a torcida quer a troca dele, que seja porque ele é mal visto, ou que ele joga super mal sempre. Não, é só porque a gente precisa de outra coisa agora, né, que não seja o Austin Reeves. Inclusive eu vi muita gente ligando o Austin Reeves ao Clippers. Parece que o Clippers está muito interessado no Austin Reeves. E eu fiquei me perguntando por quê? Porque, honestamente, se você olhar o elenco do Clippers, não parece que armadores seja uma necessidade deles agora, para eles estarem tão interessados assim no Austin. Mas, vamos ver, né? O primo pobre adora aprontar. No mais, essas são as notícias que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu peço que você deixe nos comentários o que você achou, quem você acha que ganha nos Estados Unidos contra o mundo. Se você acha que o Austin Reeves vai ser trocado, ou que o Lakers vai guardar ele na manga e vai perder ele de graça numa próxima temporada, né? Deixa aqui embaixo nos comentários, quero saber de você. E também diga se você queria o Metta World Peace como técnico do seu time. Se você for torcedor do Knicks, vou ficar ainda mais interessado por essa opinião. Também não esqueça de deixar o like, que o like mostra pro YouTube que esse vídeo foi um vídeo relevante. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Muito obrigado pelo seu tempo, a gente se vê amanhã. Tchau!